Oi, povo de Deus, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, quando você estiver assistindo a esse vídeo, provavelmente já deve ser noite. E eu quero iniciar aqui o nosso estudo, uma palavra de confiança. Então, é um salmo que eu gosto muito, eu tenho usado bastante, eu uso ele quando eu vou fazer visitas no hospital, entre outros, eu uso esse salmo. Ele diz o seguinte, é o Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Em visitas eu uso também esse salmo e gosto muito dele porque é uma palavra de nós temos que esperar confiantemente. Não é isso? Nós temos que confiar em Deus. Sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Estamos vivendo um momento na história da humanidade bastante difícil. Mas nós que somos cristãos, nós temos que confiar em Deus e esperar confiantemente em Deus. Mas não só esperar. Diz que esperou quando Ele clamou por socorro. Então é o nosso momento de estarmos constantemente clamando ao Senhor para nos livrar, para nos abençoar, abençoar todo mundo. E principalmente eu quero deixar uma palavra com vocês, de maneira que estejamos orando pelas autoridades da nossa pátria. As autoridades do mundo inteiro têm tomado muitas decisões. Nós temos que orar para o nosso presidente, orar pelos governadores, pelas autoridades municipais, porque, meus irmãos, nós como cristãos temos que ser obedientes às autoridades. E então, que Deus ilumine essas pessoas, de maneira que eles tomem as melhores decisões. É uma situação muito difícil. Hoje eu passei pela cidade, aqui pelo centro da cidade de São Joaquim, e verifiquei e fiquei com medo, porque a cidade estava toda fechada. Eu falei, nossa, é uma situação assim muito estranha, né? Nós não estamos acostumados a isso. Então nós temos que pedir a Deus por nossas autoridades, esperar confiantemente, sim, porque Deus é soberano, está tudo nas mãos de Deus, mas o povo tem que clamar. É o desejo do coração de Deus que nós nos coloquemos de uma maneira dependente nas mãos de Deus e clamarmos por nossa família, clamarmos pela população do mundo inteiro, pelos contaminados, pelas pessoas da saúde que estão trabalhando sem parar, não é? Mas também não podemos esquecer de clamar pelas autoridades, para que eles tomem as melhores decisões com respeito à saúde, com respeito à economia, porque é uma preocupação de todos nós. Então, o povo de Deus tem que estar unido nisso e pensando, vamos clamar e esperar confiante, porque Deus é Deus e ao seu tempo Ele vai trazer a solução. A nós, orar e confiar e fazer a nossa parte com responsabilidade, não é? Mas nós estamos aqui também para trazer um estudo bíblico para vocês. Nós estávamos fazendo o estudo bíblico em Gálatas, no livro de Gálatas. E eu queria convidar você a abrir lá no livro de Gálatas. Se você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. E nós vamos fazer uma pequena exposição. E assim nós vamos estar ocupando a nossa mente com a palavra de Deus, que também tem lições preciosas, não é? Que não só a respeito dessa novidade que está acontecendo, mas para toda a vivência humana, a palavra de Deus ela nos instrui como devemos conviver, como nós devemos adorar a Deus e como reagir diante de algumas situações. Aqui é uma situação particular aos Gálatas. Então, diz a Escritura no verso número 1, não é? No verso número 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Bom, Paulo, ele estava na cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia, ele enfrentava uma situação muito conflitante. Na cidade de Antioquia, ele tinha um povo lá que eram os judaizantes, e esse povo, eles estavam dizendo que Paulo era um apóstolo de segunda mão. Não era um apóstolo real, não era um apóstolo com a mesma autoridade que tinha Pedro, que tinha Tiago, que tinha João, porque ele não esteve fisicamente durante o ministério terreno de Jesus, ele não esteve com Jesus. Então eles estavam desautorizando ali Paulo,
estavam diminuindo a autoridade de Paulo, dizendo que ele pregava um evangelho de facilidades. E eles queriam impor àqueles cristãos lá da Galácia, ou melhor, até de Antioquia, alguns princípios da lei de Moisés, principalmente no que se referia à circuncisão. E Paulo, então, ele estava com essa situação. Ele diz que depois de 14 anos ele subiu a Jerusalém. Mas vejamos lá no verso, essa situação ocorreu por causa desse problema que eu estou dizendo, que os judaizantes queriam desautorizar Paulo, porque eles tinham orgulho, não é? Não, mas nós é que somos os detentores da lei, nós é que sabemos, nós não podemos perder esses privilégios. Era isso que se passava na cabeça daqueles falsos irmãos. Eram falsos irmãos, eram gente, vamos dizer assim, usada pelo diabo, porque eles estavam orgulhosos, eles não queriam perder os seus privilégios. Eles falavam, não, o cristão, assim, Jesus é bom, tal, mas nós não podemos desprezar a lei, e queriam circuncidar o povo gentil, tá certo? Se você observar ali no verso número 2, Paulo dizendo que ele subiu depois de 14 anos, é verdade. Ele falou assim, ele diz assim no verso número 2, olha, subi em obediência a uma revelação. Então ele subiu em obediência a uma revelação. Ele não se sentiu, ele se sentiu pressionado ali por aqueles judaizantes. Mas ele também teve uma revelação. Ele ficou consultando a Deus. Ele teve um período de consulta a Deus. E depois que Deus revelou, falou, não, Paulo, você deve subir a Jerusalém e se juntar com outros apóstolos, porque eles vão confirmar a sua autoridade, porque eles vão confirmar o evangelho verdadeiro. Então Paulo, depois de ter essa revelação da parte de Deus, foi então que ele subiu lá em Jerusalém. Nós temos um ensino aqui já no primeiro momento, de maneira que aqueles judaizantes, que não eram um povo de fato convertido, e isso é uma coisa que acontece e que realmente não vem de Deus. Eles diminuíam a autoridade de Paulo, que era um homem de Deus, que era um apóstolo do Senhor, que estava ensinando o evangelho verdadeiro lá em Antioquia. Eles desautorizavam Paulo frente à comunidade. E isso não é uma coisa sadia. Isso não é uma coisa que vem da parte de Deus. Nós temos que entender isso. Nós não podemos nos opor com violência. Nós não podemos nos opor às autoridades constituídas dessa maneira. Até mesmo no trato pastoral, eu quero dizer a vocês que o pastor, obviamente, sendo um ser humano, nem sempre vai estar certo. Pode ser que ele erre. É verdade, porque nós somos pessoas e nós estamos sujeitos a erro, né? Ninguém aqui vai defender o papado, por exemplo, não é isso? Né? A inerrância do Papa. Não, ele também é um homem e os pastores também são gente como qualquer outra, então é possível errar. Entretanto, não é prudente desautorizar uma autoridade porque não abençoa a igreja, como aqueles judaizantes estavam fazendo. Então, é possível então você discordar e às vezes até ter opinião diferente. Mas é bom então no particular você conversar, e se for só uma questão de opinião, ora, que fique ali resolvido, porque assim abençoa a igreja. Se o pastor estivesse conduzindo equivocadamente, então sim, o pastor, você pode ajudá-lo a entrar de novo na linha de pensamento que agrada a Deus, caso for esse o caso, né? For essa a situação. Do contrário, nunca é bom você desautorizar uma autoridade constituída por Deus, seja ela eclesiástica ou de outra forma, de outra natureza qualquer, diante da comunidade. Se você tiver oportunidade, é melhor você, então, no particular, fazer isso. Não foi o que aqueles judaizantes fizeram. Eles não estavam abençoando a igreja. Eles estavam sendo usados pelo demônio por causa do orgulho. E isso nós temos que prestar atenção. Mas Paulo diz que subiu em obediência à revelação. Ele, então, tinha uma preocupação pastoral. Certo? Uma preocupação pastoral. Por isso ele esperou, Deus revelou, e ele seguiu, então, para conversar
e ali ele diz assim, ó, eu expus o evangelho, no verso número 2, que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ele tinha uma preocupação em consolidar o ensino. E supostamente, nessa situação, ele se reuniu ali com Pedro, talvez com Tiago, talvez com João, antes de reunir o concílio todo na igreja de Jerusalém. Esse é um concílio que você encontra lá no livro de Atos, no capítulo 15. Um grande concílio para resolver o problema se deviam ou não circuncidar as pessoas que estavam abraçando a fé, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Se ainda assim era necessário, então, assim como diziam os judaizantes, circuncidar as pessoas. Obviamente que não é? Mas vamos desenrolando aqui, vamos vendo o que Paulo, então, ele fez na sua investida contra aqueles judaizantes. Ele também usou de uma estratégia. Se você vê no verso número 3 ali, olha lá, o que ele fez? O verso número 3 diz, ó, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ora, ele levou uma prova viva do poder de Deus, do poder transformador de Deus. Tito, sendo grego, ele não se circuncidou, e ele era um homem convertido, ele era um homem que amava Jesus. E lá na cidade de Jerusalém, eles deram muitos testemunhos a respeito do que Deus estava fazendo por intermédio deles. E Tito foi uma prova fidedigna da obra de Deus que estava sendo realizado lá na cidade de Antioquia. Bom, os acontecimentos do concílio de Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu lá em Jerusalém quando Paulo então resolveu juntar-se lá com os irmãos, com Pedro, Tiago e outros homens influentes ali, como ele disse, não é? No verso número 5 diz o seguinte, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ele está dizendo aí daqueles judaizantes que também subiram para Jerusalém e lá eles participaram. E eles deixaram que os homens pudessem estar falando. Mas eles falavam tantas coisas, eram tanto a respeito de opiniões deles mesmos, baseado na lei, que os apóstolos então refutaram e eles não quiseram mais ouvir. Os judaizantes foram sim ouvidos, mas pouco ou ainda nada tinham que somassem, que pudessem ajudar. Por isso eles dizem que nem por uma hora eles conseguiram ouvir aquelas pessoas. E no verso número 6, então nós temos aí que, se você puder acompanhar na sua Bíblia, é muito bom. O verso número 6 de Gálatas 2 diz o seguinte, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele está dizendo aqui que aqueles homens que realmente eram colunas lá em Jerusalém, e eram colunas da igreja, eles estavam falando o que Paulo já vinha dizendo. Então eles estavam confirmando o ensino de Paulo, que a salvação é mediante a graça, tão somente a graça soberana de Deus, e mediante a fé em Jesus Cristo. E não era necessário a observância dos aspectos da lei. Então ele diz que aqueles homens influentes lá, eles não acrescentaram nada. Eles realmente estavam de acordo com o evangelho que Paulo estava pregando. É isso que eles estavam dizendo, que Paulo então disse, né? Então os judaizantes não obtiveram sucesso diante daquele concílio. Eles foram reprovados e deveriam se submeter aos apóstolos, né, no caso, inclusive se submeter a Paulo. Mas não foi isso que aconteceu, porque eles seguiram na frente de Paulo, na região da Galácia, e começaram a disseminar ainda assim aquele ensino. Por isso, a carta aos Gálatas, né, que, escutando o que aqueles judaizantes diziam, eles estavam então ficando confusos e aceitando em parte o que aqueles judaizantes, aqueles doutores da lei,
convertidos, supostamente convertidos ao Evangelho, acredito que não eram porque não obedeceram às autoridades constituídas pela igreja e fizeram pouco caso disso, não aceitaram a graça, a liberdade que nós temos em Cristo e ensinavam ali na região da Galácia lá, as igrejas que era necessário circuncidar-se também. Por isso Paulo então escreveu àqueles homens lá da Galácia, né? Paulo confirmado. No verso número 7 nós temos então ali a confirmação de que Paulo realmente era um homem de Deus e que Paulo falava do verdadeiro evangelho. Olha lá, no verso número 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, ou seja, Paulo confirmado como o apóstolo dos gentios, assim como Pedro o apóstolo dos judeus. Né? E no verso número 8 ainda deixa bem muito mais claro isso. Né? Então olha só. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para os judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, a confirmação e a aprovação do evangelho que Paulo pregava, salvação tão somente pela graça. Né? Estamos caminhando aqui na carta aos Gálatas, e agora eu queria que você visse então o verso número 9. É muito bom a gente então estar observando. E agora uma palavra para a liderança em especial. Veja o verso número 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, ou seja, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Veja que eles se uniram, eles estavam unidos. A liderança fica forte quando tem a mesma palavra. Não houve divisão, a liderança estava unido. Nenhum estava à frente do outro, mas estavam com a palavra no nível equânime, não é? Na igual medida. Eles estavam certos daquilo que eles estavam falando. Eles estavam unidos no mesmo propósito e foram então ali, houve até uma divisão de trabalho. Paulo foi para os gentios, enquanto Pedro ele foi para os judeus, aqueles da circuncisão. Houve uma divisão ali de trabalho. Então todos estavam prontos para trabalhar, falando a mesma língua, unidos. Ninguém queria passar na frente de ninguém, respeitavam uns aos outros, e é isso que a liderança tem que fazer. A liderança tem que respeitar uns aos outros, estar unidos com o mesmo propósito de abençoar a igreja e proclamar a verdade do Evangelho. Foi isso que eles fizeram. Resolveram os problemas juntos, confirmam a autoridade, promovem a união, estão coesos na causa do Evangelho. Não é? Então é isso que aconteceu ali nesse texto. Então nós vimos aí do verso número 1 até o verso número 9, vai até o verso número 10, essa unidade, mas eu espero que você então acompanhando, então extraia daí as lições. Veja a primeira lição. Não é bom você confrontar, você expor e diminuir a autoridade, seja ela de modo quem for, ou eclesiástica, ou municipal, ou estadual, ou presidencial, seja como for, publicamente. É muito ruim isso. Isso todos nós perdemos. Se você tiver a possibilidade, você pode sim então conversar no particular. Aqui no ambiente da igreja, e em qualquer igreja presbiteriana, é muito possível você conversar com o pastor, conversar com o presbítero, conversar com o diácono, seja com quem for. Sempre estamos abertos a isso, não é? Desautorizar, diminuir a autoridade das pessoas frente à comunidade não faz bem em nenhum lugar. Né? Essa foi a primeira lição que nós vimos aqui. Segundo, que a mensagem é a mensagem de liberdade, a mensagem do Evangelho. A salvação ela é inteiramente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Nada mais
deve ser acrescentado a isso. Essa era a mensagem que Paulo dava, era a mensagem que Pedro dava e assim os outros apóstolos. E a liderança deve estar coesa, a liderança deve estar unida, deve estar trabalhando, porque houve uma divisão de trabalhos, não era um só que trabalhava, todos trabalhavam ali unidos no mesmo propósito a favor da Igreja de Deus. Essas foram as lições então que nós observamos no dia de hoje. Nós teremos outras mensagens, fique ligado aí nas redes sociais da nossa igreja, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Nós vamos colocar essas mensagens lá e volto a repetir, vamos esperar confiantemente no Senhor. Ele nos ouve, mas vamos clamar também, vamos clamar, é obrigação, e não só obrigação, mas é um privilégio que você cristão e eu cristão temos diante de Deus, de clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da nossa pátria e do mundo inteiro. Boa tarde, boa noite a todos, fica aí o nosso abraço e até a próxima, se Deus quiser.